Vamos lá responder inscrito. Pessoal, eu já falei. Para vocês comentar alguma coisa que vocês acham que eu falei, ou coisa do tipo, assista o meu conteúdo, tá bom? Porque quando eu parecer grosseiro, a Gidal tá sendo grosseiro. Não, eu não tô sendo grosseiro. O que eu não gosto é que as pessoas peguem coisas que eu falo e distorçam, tá? Então não é grosseria. É simplesmente você pegar o conteúdo que eu já postei sobre, tá? E eu já postei muita coisa. Ah, então se for assim, não vai dar para me comentar. Não comente. Tá? Se você for comentar em um vídeo, aí muitas vezes eu vou dar uma resposta que você vai ficar doído, né? Vai achar que eu fui agressivo. Não tô falando desse caso em específico. Eu só tô falando que eu vou passar a responder mais comentários que eu veja que dá para responder, tá? Que tem um mínimo de educação. E tentar explicar alguns pontos. E até a própria contradição na cabeça das pessoas. E, tipo assim, quando a pessoa acredita em algo, ela precisa ter base nessa crença. Porque senão ela vai acabar pondo em xeque algumas verdades. E isso é perigoso. Eu vou explicar mais ou menos aqui no texto aqui do Bruno Cunha. Ele diz o seguinte: na moral, essa história de hipergamia para mim nada mais é do que a inclinação da carne da mulher. Quando a gente fala que é algo natural da mulher, ou seja, a mulher tem isso intrínseco nela, tá? Como eu explico no vídeo que eu respondo lá, que eu faço um react a um canal lá. O vídeo basicamente o nome do vídeo é Elas por Ele, né? É o início lá do vídeo. Eu vou até mostrar aqui porque é bom eu mostrar isso, sabe por quê? Porque às vezes eu esqueço o título do vídeo. Porque o título, pessoal, eu não foque muito no título, mas no conteúdo. Porque às vezes eu coloco um título que, no geral, eu vou discorrer de outros assuntos ali, não só com base no título, tá? Mas basicamente foi. Aqui, ó. Elas por eles é mais elas por elas mesmas, tá? É esse vídeo aqui que eu acabo falando, rebatendo alguma coisa que essa mulher fala sobre hipergamia, tá? E aí eu prometi que eu iria repostar esse vídeo aqui. Na verdade, eu falei que estava no canal, parece que não estava no canal, mas eu tinha ele salvo aqui. Aí eu peguei e repostei esse vídeo aqui, tá? Aí o Bruno já comentou. Então, sim, é algo natural, cara. Ninguém. Como é que é tratada a hipergamia? O que eu discuti, eu pelo menos discuti no vídeo, é que você tratar qualquer comportamento moderno de mulher como hipergamia não é o correto. Por quê? Porque o comportamento ele é moldado pela cultura, ele é moldado pela época. Então, assim, você dizer que é natural uma mulher buscar o cara com dinheiro, sendo que se é natural da mulher, nem sempre os caras tiveram dinheiro. Nem sempre a barganha de troca foi dinheiro em si, foi riqueza. Então, você já está errado aí. Hoje pode ser isso, mas ontem não era, né? A mulher escolher mal. Antigamente a mulher não escolhia. Então, entendeu? Esses pontos aí que eu acabei abordando no vídeo. Então, sim, é natural, cara. Se você tivesse prestado atenção no vídeo, algo, é a inclinação da carne, como o pecado e tudo mais. Ninguém disse que não era. E se não é isso, por que você não colocou o motivo aqui? Se você acha que não é isso que é falado, por que tu não colocou o que é falado então, se não for a própria carne? Entendeu? Então, sei lá, você comentou para parecer assim, não. Eu vou dizer aqui que eu também sei do assunto, mas não colocou o que é que eu ou outro canal apontava aí que não é algo natural da mulher. Entendeu? Então preste atenção nisso aí. Vamos lá, que é para o caos e destruição, coisa que os antigos já falavam há séculos. Pois é, parece até que você copiou essa frase de mim, porque é o que eu mais falo aqui. Mas enfim. Quem mais traz conteúdo de cunho histórico acerca disso, quem mais. Eu sempre trouxe aqui, falei de alguns filósofos, entendeu? Tem um vídeo no meu canal mesmo que é de 2018, se eu não me engano, ou 2019, que é o Amor Eros, Amor Eros e a Mulher. É um negócio desse. Se brincar, tá gravando, velho. Tá gravando, meu senhor? Tá gravando. A gente pega aqui, ó, esse canal de backup aqui. Eu vou botar aqui Eros, eu não sei se eu escrevi com H, com E. Eros, aqui, ó. 2018, julho de 2018, Amor Eros e a Psique Feminina, onde eu cito coisas de filósofos e pensadores gregos, cito Carl Jung, né, também aqui, qual é a visão que eles tinham da psique, em que aspecto
de pensamento eles colocavam a mulher. E era, obviamente, aí eu cito algumas mitologias, né? Que a mulher sempre está atrelada ao caos, à destruição, às deusas da destruição e tudo mais. Então, assim, não sei, né? Eu acho que você assistiu meus vídeos e acabou esquecendo, porque esses assuntos tudo eu trato no canal. E olhe, a gente está em 2023, eu gravei esse vídeo em julho de 2018, certo? Por isso que Deus deu a ordem de submissão à mulher. Sei lá, cara, eu não sei. Depois você assistir um vídeo meu, ou a gente tá tão antenado que você tá falando as mesmas coisas que eu falo o tempo todo aqui. Para que o homem ele ponha limites e controle, e assim a ordem divina seja restabelecida. Agora, como esse povo masculinista é puramente niilista e ignoram Deus por causa. Ele pode estar falando de outro canal aqui, né? Mas ele vai acabar citando aqui questões que vai, tipo, não é bom que o homem esteja só. Vai, calma, rapaz, relaxa, porque tu pode estar colocando o próprio Cristo e os apóstolos em uma situação meio estranha com esse pensamento seu. Calma aí, tá? Ignora Deus por causa do mau testemunho que a religião atual e os seus adeptos dão. Fica com essa viagem eterna de tal hipergamia, como também uma falsa ideia de que a solidão é algo bom. Fica com essa visagem eterna de. Mas para você falar do comportamento feminino e apontar as contradições e erros, você precisa apontar aonde está situada a natureza feminina. E se a gente está criticando e batendo em algo, tá? Obviamente, você precisa apontar isso, até com uma certa exaustão mesmo, tá? E aí, quando a gente pega aqui e coloca tudo isso na mesa, tá? A gente pega e fala sobre as leis e todas as leis que existem. E aí, qual seria a solução a não ser a solidão? Me explica aí. Qual seria a solução? Se você tem essa solução aí, aponte. Aponte pra gente, porque eu não tô conseguindo enxergar. Tanto que tem um vídeo que eu gravei, eu vou postar para vocês. Gravei hoje esse vídeo, vocês podem ver a data aqui, ó. Sexta Vamos lá turma. para mais um vídeo. Não, gravei ontem, tá? Sexta turma estendeu proteção da Lei Maria da Penha para mulheres trans. E olha o tempo de vídeo. 33 minutos. Eu vou abordar diversos temas aqui. E, cara, sinceramente, o negócio tá feio pra caramba. Tá feio pra caramba. Depois que foi aprovada a lei de violência psicológica, eu queria que esses caras que dizem que não, tem que casar, eu queria que eles me apontassem uma solução viável para isso. Não venha me falar de, não, escolha uma boa mulher. Para com essa merda, cara. Para com essa imbecilidade, tá? As pessoas fingem, as pessoas mentem, certo? Quando querem atingir um objetivo, tá? Tal como também a falsa ideia de que solidão é algo bom. E quando a gente fala de solidão aqui, de um homem não estar com uma mulher, ninguém está falando de solidão, de se isolar do mundo, não. A gente está falando de, eu pelo menos, tá? Falo, e eu posso dizer que os outros canais não falam de solidão de você entrar em uma caverna, não. É de focar na sua vida, focar nos seus estudos, focar na sua espiritualidade, focar na sua família, cuidar dos seus pais, ter suas amizades, investir no que você quer ser um programador, você quer ser um engenheiro, você, entendeu? Esqueça a mulher, foque na tua vida. Isso é solidão? Isso é solidão? Então acho que você está torcendo, tá? Porque o que acontece com a Red Pill no geral? Os caras se batem com a realidade é dura e eles não querem aceitar. Porque o cara, ele pensa que na cabeça dele só vai ser um homem completo se ele tiver a porra de uma mulher. Então ele começa a atacar as ideias sem de fato discorrer sobre elas e assim, botar os pontos chaves. Então quando a gente fala de um homem solícito, não tem nada a ver com o cara abandonar o estilo de vida dele e ir para uma caverna. Não. É só não fazer com que a máquina continue girando. E simplesmente não casando. É simples, né? Solidão é bom, sendo que a Bíblia está explícito que não é bom que o homem esteja só. Tá. Aí ele pega aqui uma passagem do Éden, tá? Ele pega uma passagem do Éden e aí já vem dar aquele comentário no senso total. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntura. Aí tu pega aqui, ó. Vamos, eu gosto de ler. Não é bom que o homem esteja só. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Vamos lá.
Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Que homem é esse? Adão. Tá. Depois que formou da terra todos os animais e todos do céu, Deus trouxe o homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem disse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nomes e tal, beleza. Vamos lá. Então o Senhor fez cair um sono profundo, tá? E enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele, e disse: então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, você acha que esse contexto se aplica à vida de cada homem atual hoje? É sério, a ideia para você é essa aqui? Que esse contexto, onde Deus diretamente fala com Adão, cria a primeira mulher e dá a Adão, esse contexto se aplica a todos os homens? Isso aqui a ideia de não é bom que o homem esteja só? Naquele contexto o homem estava só. Hoje não tem como você estar só. Porque você tem familiar, você tem parente, você tem uma série de coisas. Tá? E aí, vamos lá, se você quer pegar esse contexto, pega esse contexto aqui também, ó. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ah, Gidão, mas é o pecado. Pois é, com a noção de pecado, muita coisa acabou mudando. E veja que isso aqui não é uma regra que Deus impôs aos homens. Isso aqui não foi uma regra. Isso aqui não foi um tipo de ordenança. Não foi. Isso aqui não foi ordem nem nada. Foi um evento, é uma história sendo contada. O homem estava só, Deus fez uma mulher para o homem. Pronto, é uma história, cara. O que você está dizendo que isso aqui se torna um tipo de regra? Aí você continua aqui, ó. Por acaso Deus é mentiroso? Quer dizer, o cara já vai para o extremo do questionamento. Quem é que falou disso aqui? De, 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 de que trouxe esse assunto, né? Ah, que não é bom que o homem esteja só e tal. E aí você já emenda colocando palavra da boca dos outros. Quem está dizendo que Deus é mentiroso por qual motivo? E aí me diga, meu amigo, casamento é bom? Você é casado? Você já casou? Tá para casar? Casamento é bom? Você vai dizer isso para mim? Você tem certeza que você vai dizer isso para mim? Não é bom que o homem esteja só. Pronto. Pronto. Aí tu quer dizer que o não é bom que o homem esteja só vale quando se trata de casamento. Jesus não casou. Os apóstolos, até onde eu sei, apenas Pedro era casado. O restante não era, não tiveram esposas. Os grandes homens da história não foram casados. O que de fato você tira disso aí? O próprio Jesus vai dizer que nem todos foram chamados ao casamento. O próprio Jesus não casou. Ah, mas a missão tá. E os apóstolos também não casaram. Eles estavam chamando Deus de mentiroso, Bruno? Eles estavam descumprindo alguma regra de Deus? Existe alguma regra na Bíblia que diz assim, um homem tem que casar? Tem isso na Bíblia? Você tem certeza? Você quer discutir esse assunto de Bíblia comigo acerca de casamento? Existe regra lá? O que existe na Bíblia são diretrizes que a gente segue baseado em doutrina. O que seriam as doutrinas bíblicas? É quando o assunto ele é repetido diversas vezes na Bíblia em tom de ordenanças ou de recomendações. Então, exemplo, ser casado com uma única mulher é uma recomendação bíblica repetida diversas vezes pelos apóstolos. O próprio Cristo, quando ele vai falar do que é o casamento contra o divórcio, ele vai usar o Gênesis, né? Quando os fariseus chegam até Jesus e falam, essa mulher foi casada e o irmão morreu. Não, ele perguntou, Senhor, é lícito da carta de divórcio? Porque na lei de Moisés está escrito que e tal. Eles sabiam que não era correto, que foi uma concessão dada por Moisés aos hebreus por conta dos problemas que ocorriam ali naquela sociedade. O que é que Jesus fala? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma só carne. O que uniu Deus não separe o homem. Aí ele vai dizer, no princípio não era assim. Ele inicia, na realidade, tá? Eu falei o final. Eu falei o final primeiro e depois. Ele fala, no princípio não era assim. Porque deixará homem, pai, mãe e tal, e unir-se-á a sua carne. Então isso é uma ordenança, isso é uma regra. Isso se torna uma doutrina porque foi repetido diversas vezes. Depois o apóstolo Paulo repete.
Então você deve ser casado com uma única mulher. Você não tem obrigação de casar, mas se você for casar, se tiver que case com uma única mulher. É isso que a Bíblia deixa claro. Porque aí quando você fala que não é bom que o homem esteja só, aí Jesus vem lá e diz: estarão dois juntos se um não estiver de acordo? Então Jesus é a favor do divórcio? O que é que Jesus está falando sobre isso? As pessoas elas devem se entender antes de qualquer situação, né, de qualquer decisão tomada. Qual é a condição que o apóstolo Paulo dá para o casamento? Se você vê que você não aguenta segurar seu priquito, né, ou seu pirulito, case-se. É melhor casar do que abrasar-se. Mas quem não casa, faz melhor. Então desculpa, cara. Desculpa. Seu argumento não cola, até porque o próprio Jesus estaria chamando o pai de mentiroso, então. Cuidado com esses argumentos, tá? Você não vai achar nenhum texto na Bíblia dizendo que é obrigado o servo de Deus casar. Você não vai achar. Você não vai achar. Entendeu? Casamento é algo humano, é uma concessão humana. Tanto que no pós-vida não vai haver casamento. Esses caprichos humanos, essas coisas humanas, não vai haver. O próprio apóstolo Paulo fala, quando ele vai falar do fim dos tempos, ele falou o quê? Viva como se não. Coma como se não comesse, casado como se não estivesse casado. Por que ele está falando isso? Ele está falando de final dos tempos, ele está falando de tribulação, ele está falando de provação, ele está falando de não se apegar a nada dessa vida. Entendeu? Então, desculpa, esse argumento seu aí, pelo amor de Deus, né? E é até perigoso, porque se você falar assim, Gidão, mas Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Seria até tentaria te entender, mas quando tu coloca aí que uma pessoa que questiona isso é mentiroso, e aí você vê que os apóstolos não casaram, que o próprio mestre não casou, e que não existe nenhuma regra, nenhum texto bíblico que diga se um homem tem que casar, ele é obrigado a casar. Você vê que a única obrigação do casamento mesmo, que é uma recomendação do apóstolo Paulo, é o obreiro, o episcopado, aquele que almeja o episcopado, ele vai dar lá as regrinhas, tanto para diácono quanto para presbítero, e esses têm que ser casados. Coisa que nem o catolicismo faz até hoje. Por que o catolicismo não faz? Porque eles veem isso como uma recomendação de Paulo, só que eles falam o quê? Qual é o exemplo do mestre? O mestre não casou para servir bem a obra. Os apóstolos não casaram para servir bem a obra. Aí você vem, mas Pedro, quer dizer, já é 12 contra um. Mas a questão de Pedro é que Pedro já era casado. Pedro já era casado quando Jesus chamou. Obviamente que não. Mas nós, como homens, suportamos esse mal, mesmo não sendo algo bom. Amém. Por acaso Deus é mentiroso? Obviamente que não. Agora deixa eu pegar aqui o fio da meada. Deixa eu pegar o fio da meada. Sendo que a Bíblia está explícito que não é bom. Explícito. É um texto, uma citação de uma história. Bom, por acaso Deus é mentiroso? Obviamente que não. Mas nós, como homens, suportamos esse mal. Mesmo não sendo algo bom. Desculpa, Gideão, mas tem coisas que para mim é necessário serem expostas. No caso, o quê? Não entendi. O que é que você expôs aqui? Expôs que você não tem conhecimento bíblico suficiente para falar desses assuntos à luz da Bíblia. Só isso. Mais nada. E aí o cara fala aqui, ó. Mas nós, como homens, suportamos esse mal, mesmo não sendo algo bom. Ué, mas Deus não disse que era bom? Então você está entrando em contradição com o que Deus disse? E Deus não sabe o que é bom e mal? Quer dizer, você sente que é mal, que a gente tem que suportar, mas Deus disse que é bom? Então você sabe mais do que Deus, ou Deus se enganou aqui, ou Deus falou que era bom só para te tapear? É igual aquela galera que fala que, não, Deus usou ideias de terra plana na Bíblia porque era mais fácil, porque os homens de antigamente não conseguiriam entender uma bola, né? É. Cara, cuidado com esses comentários, com esse tipo de abordagem, entendeu? Você deveria ser um pouco mais claro e menos incisivo, porque tudo que você argumentou aqui, sinceramente, todo mundo já explica muito bem explicado. Você que não quis entender. E essa última parte aqui, né? Você querer botar como uma regra que o homem tem que casar porque não é bom estar só. Quer dizer, se você tem uma amizade, se você tem pai e mãe, você tá só. Enquanto você não tiver uma mulher, você. Pelo amor de Deus. Né? Já dizia o ditado, melhor só do que mal acompanhado, porque hoje basicamente é isso.
Agora, se você quer tirar a prova dos 9, Bruno Cunha, se para você é interessante tal coisa, o único conselho que eu tenho para te dar é case e prove que tudo que tem sido dito está errado. Entendeu? É simples você resolver essa questão do que fazer comentários vazios. Eu falo daquilo que eu sei, do que eu tenho experiência, do que eu vejo acontecer e do que eu atendo diversos homens nesse sentido. Eu falo tanto de experiência própria, como de experiência de terceiros, como de dados que eu tenho colhido ao longo da minha vida. Então eu sei o que eu estou falando. E quando se trata de Bíblia, já falei uma centena de vezes, a Bíblia nunca obrigou ninguém a casar, nunca recomenda. Na realidade, quando você vai olhar a fundo, as recomendações da Bíblia é exatamente que você não se case, para se dedicar à obra do Senhor. É claro que o casamento ele é importante, a Bíblia trata sim o casamento como algo importante, até que compete para a sua salvação, mas não é uma obrigação do cristão casar. Agora, se ele casar, ele vai ter que assumir a responsabilidade total pelo casamento, mas não é obrigado. Escuta, não é obrigado. Você não precisa. Não existe regra bíblica. Ah, não, o homem tem que casar. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Tá certo? Mas enfim, sem neura, sem treta, é só mesmo pra gente, né? Às vezes ele comentou, estava aberto aqui a querer entender melhor. Às vezes por esse vídeo agora ele vai entender melhor, ele vai organizar o pensamento, tá? Se não ele, outras pessoas que ouvirem vão aprender mais um pouco. E para mim é isso aqui que o que importa no final das contas é vocês estarem esclarecidos sobre esses temas, tá certo? Então é isso aí, mais uma vez agradeço. Quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição do vídeo.